Chefe Diogo, muito obrigada por nos receberes para uma pequena entrevista. Como sabe, eu tive o prazer de conhecer a mesa de Lemos através da Geraldine, que é a minha paciente, e também já tive o prazer de comer a comida feita por si, que é uma experiência realmente que é inesquecível. Então, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Olha, eu gostava que nos contasse um bocadinho como é que nasceu a paixão pela cozinha. Isso mais ou menos na mesma altura que eu nasci. Eu, por acaso, sinto-me um sortudo que eu nunca quis ter outra profissão. Às vezes ouvimos pessoas, até na parte dos cozinheiros, que gostariam de ser muitas outras coisas e depois mais tarde. Eu acho que mais ou menos quando aprendi a caminhar ou quando sabia mais ou menos o que era gente, quis logo ser sempre cozinheiro. Há inclusive até uma brincadeira familiar, que o meu pai diz que o primeiro prato eu cozinhei aos 4, a minha mãe diz que foi aos 6 anos. Eu digo que é aos 5. Que é fica ali no meio e não queria problemas com ninguém. Exatamente. Portanto, isto quer dizer que eu já tinha esta paixão desde muito miúdo e então começou por vontade própria. Depois o meu pai era ligado, fazia casamentos, batizados e tudo isso, era chefe de sala, como part-time, não é? E então eu ao fim de semana já queria ir com ele e comecei a ir com ele, imagine só, com 9 anos de idade. Hoje era absolutamente impensável. Agora eu tinha uma vantagem, que é eu com 9 anos de idade já tinha praticamente este tamanho, então eu acho que passava ali um bocadinho despercebido. E pronto, e então fui acompanhando e com 12 anos já estava numa cozinha profissional, com 17 anos já estava a cozinhar mesmo numa cozinha profissional, praticamente a tempo inteiro. E pronto, e depois isso acontece em 1999, eu tenho a sorte de conhecer o chefe Vitor Sobral. Sorte porquê? Porque eu estava embranhado nos tachos já. Para mim aquilo já era a minha vida, eu achava que ok, estou perfeito, o meu ordenado é porreiro, tenho boas condições, estou a fazer aquilo que eu gosto e achava que o meu mundo poderia ser só aquele que eu estava naquele momento. Tive a sorte de conhecer o teu chefe que disse, ele usa uma expressão que é puto, tu não podes ficar aqui, tens que estudar. Ele conhece-me nessa empresa. E depois então eu acabo por estudar, faço escola de hotelaria, portanto, e depois faço a licenciatura em produção alimentar e restauração no Estoril também, na Escola Superior de Hotelaria, e depois mais tarde já brinco, eu costumo brincar e dizer que tirei o mestrado em Gestão e Sustentabilidade do Turismo, já só porque sim. É? Contar só que eu era um miúdo que levava o caderno A5 no bolso de trás, portanto não queria nada com a escola, não é? E isto até às vezes, eu dou muitas vezes este exemplo, porque de facto eu não era um miúdo de escola convencional, portanto tinha até alguma alergia, não é? Depois também tinha um bocadinho a mania que era esperto, não é? Fruto também da idade. E depois, quando faço o percurso em hotelaria, pronto, orgulhosamente sou um dos melhores alunos da turma sempre, porque eu acho que era aquilo, estava no meu mundo. Exatamente. Estava no meu mundo. E pronto, por isso é que eu digo, foi uma coisa que nasceu comigo e felizmente tive esta sorte de acompanhar desde muito novo cozinhar e também a parte académica, que é fundamental. E hoje em dia, portanto, eu tenho 38 anos, isto como eu digo, há mais de 30 anos que eu escolho esta profissão. A minha mãe achava que era uma doença que ia passar com a idade, não é? Não, isso é uma benção, saber desde cedo que se sabe, o que se quer fazer é impressionante. E ainda mais, mas a profissão de cozinheiro não era propriamente bem vista ainda, há 30 anos, hoje é uma profissão da moda e nós queremos que cada vez haja mais porque há falta de mão de obra e que venham todos e que seduzir quem nos vê e quem nos ouve, que deixem os filhos e convidem os filhos a vir, porque é de facto, para mim, é uma área muito, muito interessante, permite-nos comer coisas que normalmente não comeríamos, conhecer pessoas que normalmente não conheceríamos, mesmo viajar no mundo, porque hoje nós viajamos muito pelo... Sim, experimentamos, conhecer, cozinhamos em diversos países do mundo e pronto, e isto era uma coisa que achava-se que o cozinheiro que é apenas estar a mexer em tachos e panelas fechadinho ali na Aliás, cozinha. nós aqui o exemplo é esse mesmo, aqui ninguém está fechado, o cliente vê e isto é... E por isso é que para mim isto é muito fácil, é quase que um clichê dizer que as pessoas, quando gostam do que fazem, não custa, não é trabalho. E é assim que eu me sinto. Eu acordo todos os dias e até hoje nunca me senti, sinceramente, assim, ei, hoje tenho que ir trabalhar. Não, há coisas que eu às vezes, tenho que fazer aquilo. Sim, mas é diferente. Não é? Agora trabalhar, não, tipo, é uma coisa que eu faço com sentimento. Exatamente. Chefe Diogo, qual é a característica que uma pessoa tem que ter para conseguir uma estrela Michelin? Quer dizer, isso não há nenhuma fórmula exata, não é? Porque senão, em vez de havermos 33 em Portugal, havia 350 mil. Acho eu. Depois podemos entrar no campo das pessoas que querem, ou das pessoas que não querem, dos próprios projetos, se é possível. O que nós acreditamos é que, no nosso caso, o que nos permitiu chegar lá é que nós nunca perdemos o foco. Nós sabíamos que tipo de restaurante queríamos fazer,
o que é que queríamos transmitir ao nosso cliente, e então estivemos sempre muito na nossa linha. Linha que era Portugalidade, nós queríamos produtos portugueses, trabalhar com o que tem no continente, inclusive a Madeira e as Açores, porque também faz parte e tem produtos ótimos. Sim, sem dúvida. E isso é uma coisa que nós internamente é que definimos, que era as barreiras, eram as fronteiras. Eu, inclusive, no primeiro ano de restaurante nem chocolate tinha, mas depois foi uma doença que me passou também, que era, eu percebi que as senhoras habitualmente gostam muito de chocolate, então importante. Eu, para mim, gosto muito de senhoras e então, portanto, tudo que elas disserem para mim faz todo sentido. E então, depois temos chocolate, temos o bacalhau que não é pescado em Portugal, mas é cultura portuguesa, obviamente o café, e são quase 3 ou 4 ingredientes que não são produzidos em Portugal. Sim, até porque nós até aí definimos que tinha que ser a região, o nosso primeiro pilar, mas depois, sim, não podia ser, porque senão era uma redoma muito apertada, portanto ficava uma malha aqui muito pequenina, não podíamos trabalhar bem com os pratos de mar, com os mariscos, se bem que eu até brinco a dizer que nós estamos num falso interior, sabe? O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a 70 km do mar, estamos a mais ou menos 70 km do alto da Serra da Estrela, portanto 70 km do mar é interior. Eu acho que não, acho que nós estamos praticamente no litoral. Sim. E, portanto, tínhamos isso, sabíamos que o serviço tinha que ser muito nosso, muito português. Nós queremos ter alguma informalidade, mas ser altamente profissionais. Claro, não é? Exatamente. Porque nós não queremos que as pessoas venham aos restaurantes e que sejam assim muito tensas. Muito chique, não é? Aquele chique fancy, mas muito. Eu percebo. Nós queremos que as pessoas estejam absolutamente relaxadas. O próprio set da mesa, quando a pessoa chega, não tem rigorosamente nada, à exceção das peças da GG. Eu senti exatamente isso. E então as coisas depois vão acontecendo. Fluido. Depois nós também quisemos ter só os nossos vinhos de produção Quinta de Lemos, só de produção própria. A uma determinada altura, a crítica portuguesa, essencialmente, dizia que nós nunca íamos ganhar uma estrela Michelin porque tínhamos vinhos só de produção própria, e então era um problema. Bom, é como eu disse, nossa preocupação não era, e felizmente a própria Celso de Lemos, que é a pessoa que me desafia para vir para aqui, que acredita em mim desde sempre, não era uma posição nem a estrela Michelin para ele. E isto não é falsa modéstia, não é hipocrisia, representa rigorosamente nada. Ele sabe que para mim é que me faz feliz, a ele não o faz feliz, a felicidade dele é outra coisa, que são valores quase que imateriais do que propriamente esta questão da estrela, ou o que é que a gente pode ter. E reconhecimento para vocês. Sim, para nós é. Eu costumo dizer que no caso da estrela representa duas coisas. Uma, obviamente, uma procura maior do mercado internacional. Sim, nós, a partir do dia que no dia que ganhamos a estrela, temos reservas dos Estados Unidos, de França, do Reino Unido. Que não acontecia antes. Não. Claro. Mas no próprio dia, nós ainda estávamos em Sevilha e já estávamos a receber mensagens. Portanto, aí abre o mundo global completamente. E depois, obviamente, a outra parte que eu digo que é mais, que é o ego do cozinheiro. Claro, obviamente. Não é? Que para mim era um sonho, então que nós conseguimos. Sabendo que, para mim, era possível, com todos estes tipos de serviço, com o cuidado que nós temos, com a preocupação, que acho que o nosso restaurante se define pelo pormenor, tem muitos pormenores que às vezes não são visíveis, mas que têm os pormenores, e então achei sempre que mais cedo ou mais tarde podia ser uma consequência. Claro. E de facto acho que foi. Acho que a Michelin, felizmente, tivemos a sorte dela passar por aqui, dos inspectores passarem por aqui, seguirem-nos de alguma maneira, e quando foi a altura certa, eu acho que é a altura certa, atribuíram-nos essa distinção. É sempre. E agora foi incrível recebê-la, e eu não quero experimentar a sensação de perder, portanto, agora é manter. Agora é manter. E a ligação do chefe Diogo e da mesa de Lemos com a Quinta de Lemos? Bom, isto é fácil, porque eu estou integrado, eu estou dentro da Quinta de Lemos, portanto, é a inspiração para mim todos os dias olhar para a Quinta e perceber o que é que eu quero fazer, o que é que eu gostava, onde é que eu me vou buscar inspirações. Por exemplo, com a GG, nós já vamos num segundo momento de peças novas que estamos a tentar, que eu provoco, digo assim, eu gostava de ter umas peças ligadas à floresta. Gostava de uma coisa assim. E depois, claro, a criatividade dela deixa. Agora, depois a seguir ela entrega-me a peça, depois começa outra vez a minha criatividade. E depois, entretanto, tenho que ligar isto com o azeite da Cátia, tenho que ligar isto com o vinho do Hugo. Portanto, somos absolutamente integrados. Então,
é natural eu chegar aqui e tudo que há à volta É inspiração. é inspiração, completamente. É incrível. Porque nós tivemos o prazer de ver os trabalhos também da Geraldine, exatamente essa conexão com a natureza, que ela falou-nos exatamente que tinha-lhes pedido uma. Sim, já nós a pandemia, esta é uma brincadeira que começa com a pandemia, que eu digo que a pandemia nem sempre não trouxe coisas más, não é? Sim, sim. Ou só não trouxe coisas más, também trouxe coisas boas. E esta foi um dos exemplos. Permitiu-nos ter tempo. Agora não temos o tempo que gostaríamos para a próxima, não é? Agora já temos de ter um bocadinho mais. Eu digo, GG, eu gostava que tivéssemos isso para ontem. Eles, não é? Um Diogo, agora só para setembro, outubro. Pronto, não é? Mas isso também faz parte. Não é? E também eu acho que as coisas têm que acontecer no seu tempo. Então, se elas tiverem que vir em setembro, ou se tiverem que vir em dezembro, ou até no próximo ano, eu acho que elas vão chegar sempre muito melhor. É como a questão da estrela. Na hora certa. É isso. Nós, às vezes, as pessoas diziam, mas vocês já mereciam. Eu acho que ela vem exatamente na altura que nós precisávamos. É isso mesmo. Ou que fazia sentido, não é? Sei que publicou 3 livros, mas que publicou um agora recentemente. Sim, todos os livros são ligados a Portugal, não é? Desde o primeiro, que é um hoje, que era aquilo que estávamos a fazer naquela altura com produtos portugueses. Depois o outro, queijaria do chefe, portanto, queijos portugueses. E depois um de bacalhau infanto-juvenil, dedicado à Maria Lourdes Modesto, que eu acho que é a pessoa que todos nós devemos tirar o chapéu por aquele trabalho que fez incrível na gastronomia portuguesa. O último, uma viagem romance, que surge também com um convite do Turismo do Centro, que era nós viajarmos dentro do centro de Portugal e tentarmos identificar bons sítios para comer, bons sítios para fazer coisas, boas paisagens. E então, obviamente que é difícil escolher dentre 100 concelhos, mas nós tentámos que entre as 8 cimas, neste caso, que existem no Turismo do Centro, ter sempre alguma partilha de alguma desde Aveiro. Estamos a falar desde Aveiro, a própria Castelo Branco, quer dizer, aqui também. É gigante, é uma área gigante. E daí ser uma viagem romance, porque todas elas têm história de pessoas. O conteúdo aqui é pessoas. Falei desde com a tia Alice de Fátima, a Paula de Alcoa, portanto, pessoas muito ligadas, obviamente, à gastronomia, mas também a bem-estar, não é? Ver algumas produções de animais, coisas que fazem sentido. E por isso é sempre provocatório seguir aquele pequeno guia ou aquela pequena viagem. Temos que ler. Vamos embora. Ok, bem. Chefe Diogo, muito obrigada por este bocadinho do seu tempo. Obrigadíssima, mais uma vez.